cultura árabe tem despertado muito interesse nos últimos anos, mas ainda existem poucas pesquisas sobre o tema. Muitas vezes, as informações divulgadas são contraditórias, superficiais e carregadas de preconceitos. Esses foram alguns itens que motivaram a professora e pesquisadora Marcia Dib a desenvolver um mestrado sobre a diversidade cultural da Síria através da música e da dança. Olá, professora, Olá, seja boa noite. bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigada pelo convite. Para começar, eu gostaria de saber o que motivou, além desses itens que eu já citei anteriormente, o que motivou você a estudar a cultura árabe? Eu trabalhava com dança, já fazia vários tipos de dança, e quando eu comecei a trabalhar com as danças árabes, eu percebi que tinha alguma coisa além do que eu estava vendo nas minhas aulas aqui no Brasil. Apesar da minha família ser da Síria, a gente nunca trabalhou com a cultura árabe dentro de casa. Eu nunca tinha ouvido uma música árabe em casa, nunca dançamos em casa. A minha família é de uma geração de imigrantes que teve que abandonar as raízes para conseguir se fixar no Brasil. A língua, a cultura, então eu não tinha nenhum contato com isso. Quando eu comecei a trabalhar com a dança árabe, eu percebi que existia um contexto muito maior do que aquele que estava sendo apresentado para mim aqui no Brasil. E aí eu resolvi ir atrás, eu fui para Nova York, estudei as danças lá com alguns árabes que moram lá e depois eu viajei para a Síria para pesquisar melhor esse universo. Então, a cultura árabe é bastante extensa, né? Bem diversa, mas por que você escolheu esses dois nichos, né? Esses dois segmentos, a dança e a música? Bom, eu estudo música há muitos anos, eu estudei piano, cantei, então eu realmente tenho um contato muito grande com a música. A dança é uma necessidade minha e eram áreas que eu conhecia melhor. Exatamente como você disse, como é uma cultura muito extensa, era difícil escolher um nicho melhor para trabalhar. Como vários filósofos já falaram que quando você quer conhecer um povo, você deve conhecer a música dele. Então, eu resolvi ir um pouco por esse lado. E você acredita que aqui no Ocidente existe uma distorção, um preconceito em relação à cultura árabe? Bastante. Bastante. Aonde você verifica isso? A mídia, em geral, ela trabalha com imagens fora do contexto, declarações fora do contexto. Então, cria uma imagem do árabe, uma pessoa abrutalhada, um terrorista. É realmente uma coisa muito distorcida. Inclusive, assim, há pouco tempo, houve novelas falando sobre esse tema, sobre a cultura árabe. Você acha que eles não foram fiéis aos costumes? Bom, a novela é ficção, né? Por excelência. Então, na verdade, essas novelas que se basearam demais em cultura árabe, elas inclusive passaram pelo crivo de alguns pesquisadores. E o roteiro passou, né? Foi submetido e várias partes da novela foram rejeitadas por esses pesquisadores. Mas, sendo uma obra de ficção, mesmo assim, foram colocadas na novela. Então, realmente, dificilmente uma ficção retrataria fielmente, porque, na verdade, o olhar da pessoa que faz a ficção, que faz o roteiro, já é um olhar filtrado. Mas, por exemplo, os produtores não deveriam ter uma preocupação em passar, assim, minimamente a realidade do que é uma cultura árabe, para evitar exatamente isso, o preconceito? Por exemplo, hoje, existe aquela piadinha, você vê um homem com uma barba maior, você fala assim, um homem bomba, um terrorista. Quer dizer, pode intensificar um preconceito, algo passado, ainda mais a televisão, que tem uma grande penetração, né? Você tem razão, porque, na verdade, hoje em dia, o que se vê na mídia a respeito dos árabes? São pedaços de filmes, de flashes, que são escolhidos a dedo, porque, na verdade, existem algumas visões muito distorcidas e elas não são de hoje. Isso vem desde o colonialismo, então essa visão que o árabe é um ser bárbaro. E é uma visão tão errada, porque a civilização árabe é antiquíssima, riquíssima. As primeiras cidades foram lá, que acontecem as religiões, as grandes religiões, a filosofia. Então, é uma cultura tão rica que é uma barbaridade falar uma coisa dessa, né? Inclusive, já que a gente está falando sobre a mídia, depois dos atentados de 11 de setembro, você acredita que houve uma intensificação do preconceito? Com certeza. Meus amigos árabes não conseguem, inclusive, viajar por causa disso. Às vezes têm vistos negados
E acho que teve uma intensificação, inclusive, das imagens. Um pouquinho antes da invasão ao Iraque, eu estive na Síria e eu lembro que os noticiários que tinha aqui eram completamente diferentes dos noticiários que eu via lá. Lá eram noticiários mais abrangentes, que trabalhava a situação dentro de um contexto mais rico. E aqui eram flashes, assim, que, na verdade, uma agência de notícias pegava e reproduzia simplesmente. Então, sem muita reflexão. Entendi. Agora, mudando um pouquinho de assunto, já que sua pesquisa é sobre dança, né? A gente vê um número crescente de academias que trabalham com a dança do ventre. Você trabalha com a dança folclórica também. Eu gostaria que você falasse qual que é a diferença entre as duas danças. Bom, a dança do ventre ela é uma dança que surgiu de tradições espirituais. Então, rituais, a divindades. E, a partir disso, eram feitos em lugares fechados e depois foi disseminado. As pessoas viam em cortejos, em algumas ocasiões do ano, esses cortejos saíam às cidades. Então, as pessoas começavam a ver. Esses rituais eram em relação à fertilidade da mulher, porque, na verdade, a fertilidade da mulher e da terra eram fundamentais para a sobrevivência de um povo. Então, esses rituais, que antigamente eram fechados, eles se desenvolveram e se disseminaram em todo o Oriente Médio. Então, algumas pessoas acreditam a origem da dança do ventre, por exemplo, ao Egito. Mas, na verdade, o Egito é uma cultura de escrita, é uma cultura de registro. E a cultura do Oriente Médio ela é mais de tradição oral. Então, ninguém garante de onde essa questão de onde surgiu, ela é uma questão um pouco espinhosa, porque, na verdade, você não tem como garantir a origem dessa dança. Mas, de qualquer forma, é uma dança que é feita por todas as mulheres do Oriente Médio dentro das casas, dentro das famílias. E aqui nas academias existe até um apelo muito sensual, né, para sensualizar a dança. Isso existe no Oriente? Na verdade, assim, como em casa, muitas vezes elas dançam para os maridos, esse apelo seria restrito a essa ocasião. Por exemplo, nas festas árabes não existe esse apelo, é uma brincadeira entre pessoas que se conhecem dentro de uma comunidade, ou como parentes. Como aqui um samba, por exemplo, né? Uma brincadeira entre parentes, entre amigos. Então, é mais uma brincadeira. Esse apelo seria reservado, porque o árabe ele tem uma distinção muito clara entre o que é público e o que é privado. Então, a dança com apelo sensual seria uma coisa privada. Então, não seria pública. Então, o que eu considero uma das distorções aqui é pegar esse apelo e levar para um ambiente público entre pessoas que não se conhecem. Então, aí cria uma banalização, talvez. Cria uma banalização de um momento que seria um momento muito mais íntimo e se leva para um ambiente público. Então, esse é um dos lados. E o outro lado é que a dança do ventre ela virou um espetáculo. Essa questão é muito recente, é coisa de 100 anos. Do século XX, que foram criados os grandes cassinos com dança e que ela virou uma dança de espetáculo. Ela não era uma dança de espetáculo, era uma dança interna. Você comentou que foi à Síria, né? Você foi à Síria 3 vezes. Isso eu acredito que enriqueceu muito a sua pesquisa, né? Como é que foi esse processo de ir à Síria e colocar na sua pesquisa toda essa trajetória, né, pelo país? Na verdade, eu fui à Síria porque eu estudava dança do ventre aqui. E eu fui à Síria buscando alguma coisa a mais do que a dança do ventre. E quando eu cheguei lá, o meu universo se abriu completamente, diversas danças folclóricas. Então, completando a pergunta anterior, eu esqueci de falar que a dança do ventre ela não é uma dança considerada um folclore, né? O folclore, na verdade, é uma dança feita por todos em público, e sempre ela é baseada em alguns rituais de devoção ou algum movimento do cotidiano que cria uma dança. Então, são coisas mais públicas. E a dança do ventre, teoricamente, seria uma coisa mais privada. E me diz uma coisa, Márcia, qual que é a relação? Porque a gente vê uma grande riqueza da musicalidade árabe. Como é que é essa relação entre música e dança? Então, na verdade, é praticamente uma trama.
Por exemplo, quando eu viajei, eu estudei, por exemplo, com os meus professores, eu pedia para eles setorizarem. Então, quais eram as danças e músicas do deserto, quais eram as danças e músicas da montanha, junto aos rios, as da cidade. E, por exemplo, vou dar um exemplo assim simples. As músicas do deserto, elas trabalham, por exemplo, com notas longas. Você, em lugar por exemplo, você se imagina num lugar deserto, se você cantar uma coisa muito rápida, ele fica um pouco embolado. Então, normalmente, as músicas do deserto são notas longas, assim como nas praias. E a dança no deserto, ela acompanha esses movimentos de ondas que existem nas dunas e no deserto. Que a dança acompanha a geografia. Também acompanha. É isso. Na verdade, essa é uma questão que, durante o processo de pesquisa da dissertação, não é exatamente uma coisa determinante a geografia. Ela influencia, mas ela não determina. Então, por exemplo, os lugares montanhosos, por exemplo, mesmo aqui no Ocidente, se você pensar nos países europeus de clima frio e montanha, você vai perceber que a música é rápida, ela trabalha em contratempos, então, porque para tirar a pessoa do chão, para esquentar a pessoa e para conseguir dar pulos, para conseguir esquentar. Então, geralmente, as danças mais das regiões de montanha, elas têm esse caráter mais vertical. Então, mas isso não quer dizer que todas as montanhas tenham esse tipo de música ou esse tipo de dança. Um exemplo de exceção seria, por exemplo, no norte da Síria, o rio Eufrates. Acima do Eufrates, você tem um tipo de música que parece de montanha e, na verdade, é de uma planície. Mas por quê? Porque lá moram os curdos. E o curdo é um povo que morava mais nas montanhas. Então, ele trouxe a música junto com ele. Então, isso influenciou. Então, tem alguns lugares, por exemplo, que são lugares de cidade, mas tem uma carga de música do deserto muito clara. Então, essas fronteiras, elas não acompanham nem a fronteira geográfica, nem a fronteira política. As coisas se misturam um pouco, sabe? As bordas não são tão claras assim. Legal, então você de casa já percebeu que a cultura árabe é muito interessante. A gente vai para um rápido intervalo, mas já volta com a pesquisadora Márcia Adib. Estamos de volta com Pesquisa em Ação e continuamos com a pesquisadora Márcia Adib, que desenvolveu um estudo sobre a diversidade cultural da Síria através da música e da dança. Márcia, antes da sua tese, você formou um grupo de danças folclóricas árabes, né, chamado Mabruk. Queria saber o que significa Mabruk e de onde que surgiu a ideia de formar um grupo. Bom, eu fiz algumas viagens à Síria e disso eu trouxe muito material de dança folclórica e de música. A partir daí, e vendo o que se desenvolvia aqui, eu pensei que eu poderia divulgar melhor a cultura árabe se eu conseguisse formar um grupo para mostrar essa diversidade maravilhosa. E o grupo foi formado a partir de um grupo de alunas, que eu já tinha há muitos anos, e a gente começou a fazer isso. Mabruk quer dizer, é um tipo de bênção em árabe. Tudo que é novo, que vai começar, você fala Mabruk. Então, você vai casar, vai formar uma nova família, Mabruk. Comprou uma casa nova, Mabruk. Uma roupa nova, Mabruk. Tudo novo é Mabruk. Então, Mabruk seria um grupo novo, uma forma nova de você falar e mostrar as danças árabes. Esse grupo foi formado em 2005, é 2005. isso? E aí vocês participam de festivais. Como é que é a rotina de vocês? Vocês ensaiam semanalmente? Como semanalmente, e a gente procura trabalhar paralelamente aos ensaios físicos, a gente também trabalha a parte cultural, histórica. Então, um exemplo, a gente trabalha as danças de palácio, as danças urbanas de palácio, por exemplo, do Oriente Médio.
A partir disso, a gente faz alguns paralelos com as danças de palácio do Ocidente. O que elas têm em comum, o que elas têm de diferente. Então, isso enriquece o trabalho, porque a dança folclórica ela é diferente da dança do ventre, por exemplo, porque ela tem um conteúdo muito maior, porque como ela nasce do povo, de movimentos, de situações do povo, toda dança ela tem um significado, ela tem um recheio, ela tem uma situação na qual ela foi criada. Mas, Márcia, a gente está falando de dança, todo mundo já pensa em mulher, mas e o homem? Como é que fica? O homem pode dançar também? Existe homem que dança no Mabruque? Então, atualmente, a gente está, inclusive, recrutando homens. Falta homem no mercado, então? Falta porque, na verdade, aqui é o conceito contrário no Oriente Médio, tem excesso de homens dançando. Ah, é? Porque a dança masculina... Porque, por exemplo, você tem as danças masculinas, as danças femininas e as danças mistas. Então, por exemplo, as danças masculinas são muito masculinas, as danças femininas são muito femininas, e as danças mistas é o encontro das duas energias. Quando você diz masculinas, o que você diz? Movimentos vigorosos? Vigorosos, as batidas de pé no chão, eles trabalham com botas, eles têm lutas, tem trabalhos com escudos e armas, tem lutas coreografadas, que também vieram de movimentos cotidianos. Então, houve uma época que todos os homens tinham a sua espada. Então, tem danças com espada, com bastões, com bengalas, que é o movimento dos pastores. Então, tem muitos movimentos que vieram do cotidiano masculino. E tem as danças femininas e também as mistas, que é o encontro da comunidade, né? Mas no Mabruque, por enquanto, só mulheres. Mas é só por enquanto, porque a gente já teve muitos homens no grupo também e voltaremos a ter, se Deus quiser. Legal, você aí de casa deve estar curioso para conhecer o Mabruque. Então vamos conferir um trecho de uma das apresentações do grupo. Lindíssima apresentação, parabéns. Obrigada. E agora vamos comentar sobre essa apresentação, né? Por exemplo, tem uma estética bem diversa, né? Como é que o público assimila isso nos seus espetáculos? Na verdade, é muito comum a gente fazer uma palestra dançante. Eu explico um pouco do que vai acontecer e as pessoas conseguem apreciar melhor. Assim como em música clássica existe a escuta dirigida, né, direcionada, a gente pode fazer isso com dança. Então, por exemplo, nesse vídeo que a gente acabou de ver, existe essa música, ela é muito complexa, porque ela é de uma região do norte da Síria que ela é cidade, ela é borda de cidade, é uma área rural que tem muita influência dos beduínos. Então, ela tem uma batida muito pesada, ao mesmo tempo você localiza que é perto de algum rio. Aí você vai achar que eu sou uma bruxa. Não, é porque, em geral, as danças, quando tem todos esses movimentos de circulação de braços, em geral, é imitação, no caso da Síria, e em algumas regiões da Europa também, é imitação dos movimentos de moinho. Então, geralmente, quando existem esses círculos de braço, em geral, são próximo em rios que trabalham com moinhos, né, com elevação de água. Então, e você vê que tem um apelo forte ao chão, então que é típico de região de deserto, de puxar para o chão, de bater no chão. Então, ela tem uma complexidade, essa dança, que fala um pouco de tudo isso que a gente falou até agora. É bem legal isso, porque me lembra um ponto da sua tese que eu achei interessantíssimo, que é a questão do cotidiano influenciar nos movimentos, na coreografia. Você falou que tem um movimento de moinho. E como que é essa relação? Como se dá essa ligação? Existe um aspecto em trabalhos corporais que a gente chama de empatia muscular. Então, por exemplo, você já deve ter ido em algum espetáculo de dança que eles estão dançando e você começa a se mexer. Sim. Isso se chama empatia muscular, quer dizer, o seu cérebro registra aquilo e quer fazer também.
Então, na verdade, alguns autores acham que existe empatia muscular com formas da natureza também. Então, por exemplo, se você vê algumas formas da natureza continuamente, o seu corpo responde a elas de determinada forma. Se você vê todos os dias um moinho, ou se você tem que fazer isso para moer alguma coisa, ou para bater um leite, você já tem o músculo todinho preparado. Então, a sua dança, naturalmente, ela vai usar os mesmos músculos que já estão preparados para os seus trabalhos do dia a dia. Um paralelo é, por exemplo, a dança urbana contemporânea. A gente trabalha muito pouco a nossa musculatura, de forma muito limitada. Então, a dança urbana contemporânea é muito limitada. Como, por exemplo, fica dá um assim, exemplo aquela pra coisa gente. meio chacoalhante, assim. Você está falando da música eletrônica, Música então. eletrônica, porque tirando as coisas regionais, assim, né? Mas, por exemplo, ou você não dança, ou você vai para lá e vai para cá, assim. Porque tem esse movimento mais eletrônico, que na verdade tem a ver com o nosso contato contínuo com máquinas. As máquinas não têm pausas, o movimento ele é contínuo. Falta um ingrediente orgânico aí, você quer dizer. É isso. Então, quanto mais orgânico é o ambiente que você vive, provavelmente mais orgânicos são os seus movimentos. A gente está falando sobre o Mabrouk, sobre a dissertação da Márcia, mas você fez um livro maravilhoso chamado Música Árabe, Expressividade e Sutileza, com uma capa lindíssima. Mas conta pra gente como é que foi a ideia de se fazer um livro. Esse livro surgiu de uma dificuldade que eu enfrentei na minha pesquisa. Ao falar de música árabe, de dança árabe, geralmente quando você fala de música ocidental, você vai falar uma palavra difícil, um conceito diferente, você fala, veja livro tal, veja fulano tal. E eu não tinha essa opção. Então eu tive que parar meu mestrado, fazer um parênteses de 100 páginas para falar só sobre música árabe, toda a estrutura dela, porque eu não tinha para onde levar o leitor. A partir disso, me convidaram para fazer um livro sobre música árabe, porque não existe literatura sobre isso no Brasil. Eu sofri isso na pele e eu espero que agora as pessoas tenham pelo menos um ponto de partida. E como é que foi fazer essa pesquisa tão ousada? Quais foram os seus referenciais teóricos para isso? Bom, eu acho que a minha formação eclética ajudou bastante. Então, eu me formei em arquitetura, eu trabalhei muito tempo com áreas externas, com jardins, com paisagismo. Então, essa questão do espaço sempre foi muito presente na minha vida. Eu trabalhei muitos anos com teatro, então eu tenho uma concepção cênica, coreográfica, eu tenho uma análise muito específica, como todo mundo. Então, eu olho de um ângulo que você olharia de outro, e essa que é a riqueza do mundo. Então, o meu olhar ele vai por esse caminho, por uma parte mais espacial, uma base de música muito clara, e esses foram os meus referenciais. Por isso que eu consegui fazer pontes entre a música e a dança e outros universos de conhecimento ou do ser humano, né? O livro foi um capítulo da tese, então. Foi. Apenas um capítulo. E você destrinchou a musicalidade árabe. Você fala que a cultura árabe tem uma tradição oral muito forte. Na sua pesquisa, no seu livro também, você fez muitas entrevistas, né? Entrevistas lá na Síria, com anciãos e tal. Como é que foi? Como é que foi essa história? Eu tinha uma base aqui de música, inclusive música árabe, eu tinha tido professores aqui, e quando eu fui para lá, eu fiz questão de conversar com as pessoas, porque lá também não existem muitos livros sobre o assunto. Eles trabalham bastante oralmente, com a questão da dança. A música já é mais estruturada. Então, eu fiz questão de conversar com os meus professores, de entrevistá-los, de entrevistar outras pessoas, outros diretores, a partir daí, inclusive, para confirmar algumas relações, essas relações de espaço, música e corpo, existe essa relação. Eles confirmaram todas as coisas que eu já estava pesquisando. Isso é consciente lá, eles não fazem conscientemente, não, eles fazem consciente. Eles percebem, eles acham óbvio. Uma coisa que para a gente parece uma grande descoberta, eles acham óbvio que a dança da montanha seja assim, que a da praia seja assado. E por isso que eles ficam tão ofendidos quando a gente coloca tudo no mesmo caldeirão, mistura e entrega numa mídia de uma forma tão assim, sem sensibilidade. Para finalizar,
Você faz palestras também, além de apresentações como a Bruc, faz palestras, workshops, oficinas. Nessas palestras você trabalha bastante com a coreografia e com o vestuário. Esses são dois pontos mais fáceis do público assimilar ou não? Com certeza, porque você orienta o olhar do público e orienta a escuta do público. Ele vai usufruir, é que como você falar um pouco sobre história da arte antes de mostrar algumas obras, algumas pinturas, a pessoa vai com certeza usufruir daquilo muito mais plenamente. E as pessoas ficam maravilhadas com a diversidade, com a riqueza. Então eu costumo também dar aulas teóricas sobre isso, porque realmente é um universo muito desconhecido. E eu fico muito feliz que vocês tenham aberto essa oportunidade, porque são raras as oportunidades da gente falar um pouco sobre isso. Oi, no programa de hoje a gente viu que a música e a dança são pontos fundamentais na cultura árabe. Tanto que despertou o interesse da pesquisadora Márcia Adib, que estudou profundamente o assunto e participou do Pesquisa e Ação de hoje. Márcia, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui esclarecendo várias dúvidas. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E a você aí de casa que nos acompanhou até agora, muito obrigada e até a próxima.